Boa tarde. O tema que ficamos foi diagrama de dispersão. Nosso grupo é composto por eu, Angélica, Gabriela de Sena, Maria Eduarda Martins e Vitória Maria. Então, o que é o diagrama de dispersão? Ele é conhecido como uma das principais ferramentas da qualidade, que pode ser utilizado por uma empresa. Trata-se de uma representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis quantitativas, uma de causa e uma de efeito. E como podemos ver ao lado, esse é um exemplo de gráfico de dispersão. Como podemos ver, quem criou o diagrama de dispersão foi Francis Galton. Ele foi um antropólogo que, aos 16 anos, começou a aprender medicina, mas se interessou-se pela matemática. Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu vou falar como fazer o diagrama. O primeiro passo, antes de tudo, você precisa determinar e coletar os dados que vão ser analisados para a verificação da relação entre eles. O segundo passo, nesse passo você já começa, vamos dizer, colocar uma na massa, porque é necessário você construir os eixos, que seriam os eixos vertical e o eixo horizontal do gráfico, sendo a variável causa na horizontal e na vertical a variável efeito. Bom, agora eu vou falar o terceiro passo, que é mais voltado para deixar o gráfico mais completo. E nesse passo a gente vai colocar os dados complementares, né? Como os nomes dessas variáveis, o período da coleta e etc. O quarto passo, a gente vai colocar todos os dados do gráfico para fazer o diagrama. Então, a gente vai começar a construir o diagrama aí. O quinto passo, que é o último, né? Seria analisar esses dados e ver como que eles se relacionam. Como funciona o diagrama? O diagrama ele é usado para analisar a relação entre duas variáveis e que em intensidade a mudança de um lado impacta a mudança do outro dado. O diagrama ele tem grande importância para contornar eventuais problemas. Identificando a relação entre a causa e o efeito de duas variáveis quantitativas, ele traz números simultâneos de duas variáveis, deixando visível que o que acontece, igual eu falei aqui, que o que acontece em uma variável causa interferência na outra. Vamos imaginar que uma empresa ela teve um aumento considerável nas vendas após o investimento em uma ação de marketing. Nós vamos trabalhar com os números do eixo X, que seriam os investimentos, e aliados aos do eixo Y, que seriam os resultados da venda. Ao montar o diagrama, basta verificar aonde o número do eixo, o número X, né? O número do eixo X converge e o do Y. Este processo ele deveria ser feito em todos os números seguintes. Após a finalização, será possível você analisar se a relação ele está crescendo de uma forma positiva ou se ela está crescendo de uma forma negativa. Bom, agora eu vou falar como que se aplica na indústria, né? Com a globalização, as indústrias, hoje em dia, elas podem fazer correlações, né, com empresas do outro lado do mundo. E isso acabou que gerou uma maior demanda de pessoas, de produtos e, consequentemente, de informações. E seria improdutivo, né, analisar essas informações uma por uma. E, para facilitar isso, vem o diagrama de dispersão, que é basicamente uma análise visual de todas essas informações. Ele é bem fácil de você analisar, né, em que a correlação ela se constitui negativa se a linha variável ela estiver decrescendo, né, como é o caso dos três primeiros gráficos acima, e a correlação ela pode ser positiva se a linha imaginária ela estiver crescendo, como é o caso
das 3 tabelinhas aí, dos 3 gráficos abaixo. E também nós podemos analisar se essas correlações elas são fraca, forte ou correlação perfeita. As variáveis elas são representadas pelos pontinhos aí que estão aparecendo nos gráficos, e se eles estiverem muito dispersos, né, muito longe um do outro, isso significa que a correlação é fraca. Se eles estiverem parcialmente longe um do outro, essa correlação ela é forte. E se eles estiverem formando uma linha perfeita, é uma correlação perfeita. Agora eu vou passar a fala para a Vitória, que ela vai dar um exemplo. Bom, aqui temos um exemplo de aplicação onde um diretor de uma empresa de varejo, ele percebeu que os números, né, de aumento do faturamento, né, o número de ganhos, poderia estar relacionado com o número de clientes, que também estava aumentando. Então, com isso, ele fez um gráfico e percebeu que sim, tem relação, que o faturamento, né, o lucro dele estava em relação com o número de clientes que estava crescendo. E aqui é a continuação do exemplo de aplicação. Bom, a conclusão agora. Com isso, né, concluímos que o gráfico de dispersão, também conhecido como diagrama de correlação, pode ser utilizado para determinar se existe e qual a intensidade de correlação entre variáveis. Por isso, ele é considerado o passo seguinte do diagrama de Ishikawa. Bom, nosso trabalho foi esse, espero que vocês tenham gostado.